sido um dos envolvidos, um dos acusados, melhor dizendo, de envolvimento nas mortes de Anderson Vinícius de Souza e também de Cristiane Gomes. A gente falou sobre isso ontem aqui no nosso programa. O duplo homicídio que aconteceu lá em novembro de 2020. A Débora Pérez tem mais informações. Eu lembro, você que está acompanhando e não acompanhou ontem, nós estamos falando de uma manicure que estava saindo com uma pessoa e essa pessoa seria o alvo desses criminosos, desses indivíduos. E porque ela testemunhou o crime, infelizmente ela também acabou sendo morta. Débora Pérez tem as atualizações e as informações. Débora. Exatamente, Rafa, crime que aconteceu em novembro de 2020 e agora então a gente traz a decisão desse julgamento que aconteceu aqui em Uberlândia. O Thiago Henrique Ferreira Rocha foi absolvido, o Thiago que era acusado até então pela morte do Anderson Vinícius de Souza Silva, de 34 anos. A gente inclusive conversou com o advogado de defesa do Thiago, o Adriano Parreira, que tem mais detalhes pra gente e vai explicar um pouco mais da inocência do cliente dele. Apesar da acusação do Ministério Público apontar que ele teria alguma participação, desde o primeiro depoimento, o único intuito de Thiago foi localizar o corpo da mãe. Ela até então desaparecida, todas as situações apontavam para que Anderson fosse o autor dessa morte. Ele procura então o Anderson para que Anderson devolvesse o corpo da mãe, porque não se tinha dúvida mais que Anderson era o autor da morte da mãe dele. Então ele vai até um certo local e lá acontece o crime. Haviam mais 4 outras pessoas lá, inclusive um outro irmão dele, que também filho da Maria Tereza. Esse sim, réu confesso, que assume os disparos de arma de fogo. Acontecido o fato, o envolvido, que era o dono do local, determina que ele tire o corpo de lá. E para surpresa dele, quando coloca o Anderson, quando ele está saindo do local, vem com outro corpo. Fala, pô, o que é isso? Infelizmente é a Cristiane, que foi acompanhando o Anderson até aquele local. Ela estava no banheiro e viu aquela situação, então esse indivíduo que estava lá determinou que ela fosse morta. Ela foi morta, então, infelizmente, a facada, teve inclusive o pescoço cortado e foi colocada no carro. A partir daí, então, os 2 irmãos saem daquele local e deixam os corpos no local e vão embora. Essa acusação ela é única. Foram acusadas 5 pessoas já da morte de Anderson e da morte de Maria Tereza. 3 das pessoas foram da morte de Anderson e Maria Tereza e o José Paulo e o Thiago, seu irmão, já foram acusados exclusivamente da morte do Anderson. Então ele não foi acusado e não vai ser acusado da morte da Cristiane. Então hoje ele sai livre, o promotor já informou inclusive que não vai recorrer dessa decisão de hoje. Adriano Parreira, advogado de defesa do Thiago, que agora foi absolvido desse crime, não vai mais responder por essa acusação. Só para a gente relembrar de forma bem breve, essa investigação ela começou, o início dela foi com o desaparecimento da Maria Tereza lá em novembro de 2020. Essa mulher saiu de casa dizendo que iria até a casa do ex-companheiro, que no caso era o Anderson, para buscar o filho. A família de Maria Tereza procurou a polícia militar porque essa mulher não retornou para casa. Eles começaram então a fazer todo aquele processo de buscas e 10 dias depois eles encontraram o corpo dessa mulher enterrado muito próximo ali da rodovia Neuza Rezende, aqui em Uberlândia. Segundo os policiais, os filhos de Maria Tereza, eles suspeitaram do envolvimento do Anderson na morte dela. Eles entraram em contato com outro dono de um bar, também aqui da cidade de Uberlândia, que já tinha uma desavença com o Anderson, e eles foram então em busca dessa vingança. O Anderson, ele foi até o bar acompanhado da Cristiane, e aí que entra a participação da Cristiane. Ela não tinha nada a ver com toda essa história, mas ela estava então acompanhando o Anderson, e as investigações elas apontam que os dois haviam acabado de começar um relacionamento, então por isso que ela estava na companhia dele nesse bar onde os dois foram mortos. Os principais envolvidos, eles confessaram os crimes. Os corpos de Anderson e Cristiane, eles foram encontrados no dia 3 de maio de 2021. O Thiago era o último a ser julgado e por conta disso, então, a gente traz essa última condenação, que no caso não foi uma condenação, ele foi absolvido de todo esse processo, não vai responder, então, por essa acusação pela morte, então, do Anderson Vinícius de Souza, um homem de 34 anos que morreu, então, de forma violenta aqui na cidade de Uberlândia. Rafa? Perfeito. Obrigado, Débora, trazendo aí as informações, explicando para a gente em relação a essa decisão, né, que foi feita pela Justiça ontem aqui na nossa cidade, no Fórum da Cidade. A gente